Olá, 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 queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estou aqui para mais uma aula de matemática. Estamos na nossa segunda etapa, que é o ensino fundamental, falando aí do primeiro semestre, que é o sexto ano, módulo 2, unidade 1, e essa é a nossa aula 2. A gente vai brincar um pouquinho com algumas atividades relacionadas a números racionais. Bora lá? Então, como eu falei para vocês, na nossa aula passada estávamos conversando sobre números racionais, vimos um pouquinho de fração, um pouquinho dos números decimais, como essas coisas se relacionam, falamos um pouquinho sobre porcentagem também e como essa porcentagem está associada à fração, na ideia do parte todo. Falamos também sobre o processo de obtenção do número decimal por meio da fração, que é só fazer o processo da divisão da parte do todo pela parte Desculpa, gente. Fazer a divisão da parte pelo todo, saiu. E aí, hoje eu trago algumas atividades para vocês, para a gente trabalhar com essa ideia. Bora lá? Relacione a segunda coluna com a primeira coluna. Então, na primeira coluna, eu tenho números na sua forma decimal e na segunda coluna, eu tenho números na sua forma fracionária. Aqui, a gente vai estar buscando fazer essa relação. Que forma que a gente pode utilizar? A gente pode brincar um pouquinho com a ideia do movimento da vírgula, andar com a vírgula para a direita, para a esquerda. Como a gente está percebendo que temos um denominador 100, 100, 10 e 1000, a gente pode brincar com essa ideia. A gente pode fazer a divisão direta, ou seja, perceber o 8 sobre 1000, dividir no algoritmo da divisão, dividir o 8 por 1000 e ver qual é o resultado. Tudo isso é ferramenta válida para essa execução. Então, bora lá. Prestando atenção nos números que estão dispostos para a gente tem o 0,8. O 0,8, a gente pode brincar com a representação do 0,8 fazendo o movimento da casa decimal com a vírgula, né? Ou seja, eu vou andar com a minha vírgula para a direita e, ao fazer isso, eu vou estar fazendo uma divisão do número por 10. Então, o 0,8, a gente pode representar ele como sendo o 8 sobre 10. Por quê? Porque quando eu fizer a divisão do 8 por 10, eu vou obter o 0,8. Se eu tenho uma vírgula que eu quero andar com ela para uma casa decimal à direita, eu vou dividir o número por 10. Se eu estou fazendo essa brincadeira com o processo inverso, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Se a gente olhar para a letra B vai ser bem parecido, né? Eu tenho 0,8, eu tenho 0,008, eu tenho uma vírgula e eu quero andar com ela para a direita, para fazer a representação na forma de fração. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou ter o 8 dividido por 1000, porque eu andei 3 casas decimais. E a letra C a ideia vai ser bem semelhante, só que agora eu vou andar 4 casas decimais. Por andar 4 casas decimais, o 0,0008 vai ser 8 dividido por 10.000. Então, aqui, a gente tem as representações da relação da primeira coluna com a segunda coluna, tá certo? Bem, a ideia é fazer essa representação para percebermos aí a relação entre a parte inteira, a representação decimal com a representação fracionária, tá bom? Brincando sempre com essa ideia da representação com a vírgula, mover a vírgula para a esquerda e para a direita, fazendo a multiplicação por 10 ou a divisão por 10, que foi o caso aqui. Seguindo, então, a gente tem a segunda atividade. Olha só, Carlos pintou pintou 2/5 de um muro. Represente em forma decimal a parte que ele pintou. A gente pode pensar esse muro como um retângulo, né? A gente pode pensar um retângulo aqui. E esse muro o Carlos pintou 2/5 dele. Então, é como se ele tivesse dividido o muro 1, 2, 3, 4, 5 em 5 partes. Vamos supor que essas partes são todas iguais. E ele veio aqui e pintou 2 partes desse muro. E a gente quer representar isso, já está representado em forma de fração, mas a gente quer representar isso na sua forma decimal. Então, a gente quer representar o 2 sobre 5 na sua forma decimal. Uma maneira legal de fazer isso é fazer a divisão mesmo. O 2 dividido por 5. Bem, eu não consigo dividir o 2 por 5, então eu preciso fazer aquele processo de aumentar o meu dividendo. Sempre que a gente está falando do processo de divisão, o dividendo tem que ser maior. Então eu vou acrescentar um 0 aqui e se tornar 20 e um 0, no meu quociente. E aí eu tenho aquela brincadeira de qual número eu multiplico por 5
para dar 20 ou próximo de 20. E aí a gente dá um exato que é 20, que é 4. 4 vezes 5, 20. E o resultado é 0. Temos, então, que o resultado do 2 sobre 5 é 0,4, tá bom? Pessoal, outra possibilidade é brincar com a ideia da representação com o denominador 10, né? Eu tenho 2 sobre 5, o 2 sobre 5, a gente pode reescrever esse 2 sobre 5 como sendo 4 sobre 10. Se eu vim aqui e multipliquei por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Ao fazer isso, eu tenho 4 sobre 10, e o 4 sobre 10, a gente brinca com aquela ideia do andar com a vírgula, e eu vou ter aqui o 0,4, porque eu tenho um zero no denominador, então eu tenho apenas uma casa decimal. Beleza? A próxima questão pede para a gente representar a forma decimal da parte que falta para o Carlos pintar do muro. Bem, se eu tinha o 2 sobre 5 como sendo a parte pintada, quer dizer que faltam quanto para o Carlos pintar? Faltam 3/5. Faltam 3/5 para ele fazer, para ele pintar deste muro, né? Então, faltam 3/5. Esses 3/5 a gente pode brincar da mesma forma da sua representação. A gente pode dividir o 3 por 5, a gente pode associar isso à ideia do 2 sobre 5 ser 0,4. E como estamos falando de um inteiro, o que falta para completar um inteiro é o 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. Então, faltam-se 0,6 do muro para ser pintado. Podemos associar também com a ideia do 3/5 ser igual a 6 sobre 10. Mesma coisa, multipliquei por 2. 6 sobre 10 vai ser o 0,6. Então, todas essas são ferramentas legais que a gente pode utilizar para fazer essa representação. E por falar em representação, observe as situações a seguir, encontre no quadro a representação que corresponde e registre na tabela. Olha só, na primeira situação, na festa, 6 em cada 20 são crianças. 6 em cada 20 pessoas são crianças. Então, num total de 20 pessoas, a gente tem que 6 são crianças. Então, a nossa representação aqui é a letra A. Essa vai ser a representação da letra A. Letra B, temos que 3 das 10 pessoas da festa gostam de brigadeiro. Então, de um total de 10 pessoas da festa, 3 vão gostar de brigadeiro. Então, eu tenho 3 sobre 10 como sendo a representação da letra B. Na praça, 8 em cada 16 crianças são meninos. Então, olha só, se eu tenho 16 pessoas na praça e 8 são meninos, eu tenho que essa é a representação da letra C. E, por último, 8 dos 10 pedaços de pizza são de calabresa. Então, 8 dos 10 pedaços são de calabresa, 8 sobre 10. Então, a letra A gente tem a situação 6 sobre 20. Na letra B, a gente tem a situação 3 sobre 10. Na letra C, a gente tem a situação 8 sobre 16. E na letra D, a gente tem a situação 8 sobre 10. Aqui a gente brinca um pouquinho com a ideia de encontrar parte de um todo, né? Olha só, Rose tem uma coleção de 84 canetas e seu amigo tem 2/6 dessa quantidade. Quantas canetas tem seu amigo? Então, eu quero descobrir quanto é 2/6 de 84. Então, essa brincadeira de encontrar os 2/6 de 84 é como se tivéssemos que fazer o 2 sobre 6 vezes 84. E aí, brincando 2 sobre 6 vezes 84, vamos obter como sendo 84 vezes 2, que é 168, sobre 6, que é igual a 28. Isso quer dizer que a Rose possui 28, o amigo da Rose possui 28 canetas, que são exatamente os 2/6 do total de canetas de Rose. A ideia aqui é como se tivéssemos pegado o total de canetas, dividido em 6 partes, e dessas 6 pegado 8. Então, por isso a gente tem o resultado sendo 28. Vamos para mais um exemplo desse tipo? Olha só. No parque de diversão, Carla fez 30 tentativas de acertar no boliche. Ela acertou 4/6 dessas tentativas.
quantas jogadas ela acertou. A gente pode pensar como sendo, dessas 30 tentativas, ela acertou 4 sextos dessas, não foi? Então, é como se pegássemos o 30 total de tentativas e dividíssemos por 6. Então, eu estou encontrando aí quantas partes foram divididas essas tentativas, né? E ao fazer 30 dividido por 6, a gente tem que é igual a 5, não é? Mas ela acertou 4. Então, das 4 tentativas, 4 dessas 6 tentativas ela acertou. Então, eu vou ter aí que o 4 vai ser um produto para associar ao 5. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, 20 tentativas. Outra forma de pensar é fazer o mesmo processo do 4 sobre 6 de 30. 4 sobre 6 de 30 vai ser 4 sobre 6 vezes 30, que vai ser igual a 120 dividido por 6, que é igual a 20. Então, das duas formas de pensar, a gente consegue chegar a um resultado. E para finalizar, em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar a prova quando sofreu um acidente e precisou abandoná-la. Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista? Bem, sabemos que o total de voltas são 56, então eu quero saber quanto que esse 2/7 representa desse 56. Então, eu vou fazer 2/7 de 56, que é aquele processo de 2 sobre 7 vezes 56, que vai ser igual a 112 sobre 7, que é igual a 16. Então, faltavam 16 voltas para ele concluir a sua corrida, né? Então, ao olhar para o total de voltas que ele deu, ele tinha dado aí 40 voltas, não é? Porque se faltavam só 16 para ele concluir, então ele tinha dado 40 voltas. Pessoal, por hoje é isso. Eu quis trazer algumas atividades que trabalham com essa ideia de fração, de números racionais para vocês. Na próxima aula a gente continua os nossos estudos. Até mais. Tchau, tchau.